Ao nome do Senhor e para podermos juntos também ouvirmos a palavra de Deus. Enquanto as crianças, com todo o entusiasmo, estão aí para a parte de baixo, nós vamos abrindo as nossas Bíblias na carta de Paulo a Tito. Carta de Paulo a Tito. O título do sermão é Uma Vida Boa e Proveitosa. Uma vida boa e proveitosa. Vamos terminar o estudo da carta de Paulo a Tito, pela graça do Senhor. Caminhamos nesta carta, estamos a chegar ao fim. Se tu não estiveste presente nos últimos estudos da carta de Paulo a Tito, perdeste uma pequena, mas poderosa carta. Excelente carta, profunda carta, de grande ânimo, encorajamento, exortação para as nossas almas. Mas hoje que todos nós sejamos beneficiados pela palavra de Deus. Esse é o nosso desejo. Esta já tem sido a nossa oração, que o Senhor nos conceda a graça para o mesmo. Antes de lermos o texto final, no capítulo 3, versículo 8, até ao final da carta, até ao versículo 15, todos nós sabemos que, por exemplo, para uma viagem correr bem, uma viagem longa, correr bem, devemos ter certos cuidados com o carro. Ver o óleo, poder analisar a pressão dos pneus e, obviamente, ver se temos combustível suficiente para a viagem. Para um armário do IKEA, estou a fazer publicidade, não é? Para um armário do IKEA ser proveitoso com os fins para os quais ele foi criado, nós devemos de o montar de acordo às instruções que nos são fornecidas, não de acordo àquilo que nós pensamos que é o melhor. Só assim é que ele permanecerá em pé e será útil, proveitoso, para o fim para o qual, o mesmo foi criado. Para uma árvore dar bom fruto, qualquer que seja o fruto dessa árvore, ela deve estar em condições ideais para dar bom e muito fruto. Então, por isso, nós temos que plantar árvores nessas condições ideais, que ela possa receber luz, que ela possa estar plantada em boa água e que ela possa continuamente ser regada, que ela tenha acesso à água. E assim ela será uma árvore boa e será uma árvore frutífera. Bem, todos estes exemplos da nossa vida, do dia a dia, se aplicam também, de certa forma, à nossa vida espiritual. Para termos uma vida boa, para termos realmente uma vida proveitosa, para desfrutarmos os propósitos de Deus que Ele tem para a nossa vida ao nos ter salvo, para vivermos conforme a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós temos de ter certos cuidados. Nós temos que dedicar-nos a certos deveres. Nós temos que fugir de determinadas condições que possam prejudicar-nos espiritualmente para dar bom fruto. No fundo, é desta forma que Paulo termina a carta a Tito, dando alguns cuidados, alguns deveres, para que Tito e o povo de Deus em Creta, as igrejas em Creta, tenham uma vida frutífera, uma vida boa, uma vida proveitosa. Vamos então conhecer quais são esses deveres, esses cuidados que devemos aplicar às nossas vidas. Vamos colocar-nos pé para ler a palavra de Deus, aqueles que podem. Por favor, Tito 3, 8 a 15. Já sabem que eu estou a fazer uso da versão Almeida século XXI. Diz assim a palavra de Deus. Esta palavra é digna de crédito e quero que a proclames com firmeza para os que creem em Deus, procurem aplicar-se às boas obras. Tais coisas são excelentes e proveitosas para os homens, mas evita questões tolas, genealogias,
discórdias e debates acerca da lei, pois são coisas vazias e inúteis. Depois de exortar a primeira e a segunda vez alguém que causa divisões, passa a evitá-lo. Sabes que tal indivíduo perverteu-se, vive pecando e já condenou a si mesmo. Quando eu te enviar Artemas ou Tíquico, vem depressa encontrar-me em Nicópolis, pois resolvi passar ali o inverno. Empenha-te completamente e providencia tudo o que for necessário para que nada falte na viagem de Zenas, especialista em leis, e de Apolo. Os nossos também aprendam a aplicar-se às boas obras, para suprir as coisas necessárias, a fim de que não deixem de dar fruto. Todos estão comigo, te cumprimentam. Cumprimenta aqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Podem sentar-se, amados irmãos. Então aqui em Tito, capítulo 3, na última porção da carta, nestes últimos versículos que nós acabamos de ler, Paulo vai nos dar 4 deveres, 4 cuidados que nós necessitamos ter para poder ter uma vida boa e proveitosa, de acordo à vontade de Deus e aos propósitos que Ele tem para nós como seu povo. Os propósitos pelo qual Ele nos salvou, individualmente e como igreja, como povo de Deus. Primeiramente, no versículo 8, qual é o primeiro propósito? Qual é o primeiro cuidado que Paulo nos alerta que nós devemos ter para ter uma vida boa e proveitosa? É sermos dedicados à palavra. Dedica-te à palavra de Deus. Reparem como ele começa esta secção. Esta palavra é digna de crédito. Digna de crédito, talvez na tua versão está fiável, confiável. A palavra de Deus é confiável. Paulo é verdade que está a usar esta expressão, esta palavra, a uma palavra específica. Nós sabemos a que palavra se refere. A toda a sentença anterior a este versículo. Ao versículo 4 a 6, é esta palavra que Paulo se está a referir como fiel, confiável, digna de toda a nossa consideração. Vamos ler então? Nós falámos sobre a mesma no último domingo, mas vou reler para vocês versículo 4 a 6 do capítulo 3. Diz assim, do capítulo 4 a 7, peço desculpa. Capítulo 3, versículo 4 a 7. Diz assim a palavra de Deus: Mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por méritos de atos de justiça que houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação realizadas pelo Espírito Santo, que Ele derramou amplamente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. É esta palavra específica que Paulo aqui no versículo 8 está a dizer que é digna de crédito, é confiável, é fiável. Paulo está a mencionar a essência do Evangelho, o ponto central da mensagem cristã, o pináculo da teologia. Quem é Jesus Cristo? E aquilo que Ele fez para reconciliar-nos com Deus para todo o sempre. É este Evangelho que Tito deve pregar. Paulo exorta Tito a pregar este Evangelho, porque é uma palavra digna de toda a nossa consideração, confiável, verdadeira, fiel. É óbvio que Paulo também, por extensão, está-se a referir a toda a palavra de Deus. Porque o Deus que nos deu o Evangelho, que nos deu o seu próprio Filho Jesus Cristo, é o mesmo Deus que nos dá toda a sua palavra. E por aplicação, Paulo está a mencionar que toda a palavra de Deus, e é correto que assim apliquemos, toda a sã doutrina, tudo aquilo que vem de Deus, é fiável, confiável, é digno de toda a nossa consideração, a nossa atenção, a nossa observação, a nossa aplicação.
Porquê? Porque Deus não pode mentir. Paulo já mencionou isso nesta carta. Paulo dá destaque à verdade, que Deus é verdadeiro e que Deus nos transmitiu uma verdade, e é pela verdade que nós podemos ser salvos, transformados. Reparem como ele une isto nos primeiros 2 versículos, logo na introdução da sua carta. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para conduzir os eleitos à fé e ao pleno conhecimento da verdade, que leva à piedade, ao temor de Deus, à transformação. E continua no versículo 2. Na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir. Por isso é que a palavra de Deus é fiel, confiável, digna de toda a nossa consideração, porque Deus não pode mentir. Prometeu antes dos tempos eternos. Ele prometeu, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele vai cumprir. Há muitos outros textos que apontam para isto mesmo. Há vários salmos que apontam para a fidelidade da palavra de Deus. Eu vou ler apenas um para vocês. Salmo 33:4 diz: porque a palavra do Senhor é reta, verdadeira, e todas as suas obras são fiéis. Paulo contrasta que Deus é verdade. Aliás, nós sabemos como Jesus Cristo, sendo Deus, se apresentou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Paulo está a contrastar com a realidade do ambiente, do contexto em que estavam os cristãos na ilha de Creta. Os cristãos eram conhecidos, aqueles que têm acompanhado o estudo na carta de Paulo a Tito, como mentirosos, enganadores. Aliás, eles também acreditavam num falso Deus, acreditavam em muitos, mas um deles era o famoso Deus grego Zeus, em qual eles ensinavam que Zeus mentia e enganava para obter aquilo que queria. Paulo está aqui a contrastar. O nosso Deus, Ele não é como os falsos deuses. Ele é fiável, confiável, Ele é verdadeiro. É este o ponto aqui. Paulo está a levar Tito, este pastor, a poder ter como digna de toda a sua dedicação a palavra de Deus. A dedicação para a sua própria vida e para o ministério que Jesus Cristo lhe confiou. Porque reparem ainda no versículo 8. E quero que a proclames com firmeza. O sentido aqui no original de com firmeza, como está na minha tradução, é com confiança. Prega, proclama com confiança o Evangelho. A palavra de Deus. Com insistência. Prega e prega em tempo, em fora de tempo. Prega de casa em casa. Prega quando estiveres no púlpito. Prega no aconselhamento. Repreenda, admoesta, exorta, ensina. Através unicamente da palavra de Deus. É tudo aquilo que necessitas, Tito. É tudo aquilo que necessitas. Porque a palavra de Deus, ela é fiel, confiável e é a única digna de toda a nossa consideração. Porque é verdade. E é verdade de Deus que todo pastor, como Tito, deve proclamar com confiança e de maneira insistente. É interessante que Paulo dá esta exortação a Tito e também dá a mesma exortação a Timóteo. Eu vou ler para vocês a segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 2 a 3. Prega a palavra, insiste. A mesma exortação. Insiste a tempo e fora de tempo. Aconselha, repreende e exorta com toda a paciência e ensino, porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, segundo os seus próprios desejos. Mas tu, Timóteo, prega a palavra. Confia na palavra. É a única coisa que tu precisas para o teu ministério, que um pastor precisa. É a coisa mais necessária para uma igreja. É a pregação da palavra, de todo o conceito de Deus. É por isso que eu creio tanto que é necessário a pregação expositiva, sequencial, livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, detalhe por detalhe, de todo o conceito de Deus. Porque é unicamente a palavra de Deus que é digna de toda a nossa consideração.
E é unicamente a verdade de Deus que produz, que nos leva, nos salva e nos leva à piedade, ao temor de Deus. Como Paulo tem apresentado isto mesmo ao longo desta carta. Aliás, Paulo estava consciente que o seu ministério era pregar a palavra. Ainda voltando à introdução desta carta, no versículo 3 do capítulo 1, Paulo diz: mediante a pregação que me foi confiada segundo a ordem de Deus, nosso Salvador. Paulo sabia que o seu ministério tinha que estar centrado na proclamação da palavra de Deus. Isso é o mais importante do ministério e de um pastor e deve ser primordial na vida do pastor e na vida de uma igreja. O ensino da palavra de Deus é central no culto, é central em cada ministério e deve ser central nos nossos lares também. Porque é a única coisa digna de toda a nossa confiança, de toda a nossa consideração e que tem o poder de transformar-nos é a palavra de Deus. E a única coisa que temos para oferecer como igreja, amados irmãos, àqueles que estão lá fora, é o Evangelho de Jesus Cristo. É a única coisa relevante que nós temos para oferecer. É o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é que é o poder que nós temos em mãos, que nos foi confiado, agora para nós entregarmos a outros. Ser pastor é uma vocação de Deus, e Paulo está a relembrar Tito da sua vocação, do seu dom, da sua chamada, e também Paulo está a relembrar que somente pelo conhecimento da verdade de Deus é que o povo de Deus será transformado. Por isso nós devemos proclamar com confiança e insistência a tempo e fora de tempo o Evangelho. Porque confiemos, tal como diz Romanos 1,16, que o Evangelho é o poder de Deus. Esse é o poder que a igreja tem, que transforma vidas. Por isso, no ministério da proclamação, pregação da palavra, é importante que todos os pastores devam dedicar-se à palavra, persistir na palavra, insistir na palavra, confiar na palavra. Não nos 12 passos para fazer uma igreja crescer. Confia na palavra unicamente. Paulo, em nenhuma das suas cartas, apresenta um modelo de sucesso de negócio empresarial para uma igreja seguir. Apenas exorta para pregar a palavra. Tal como Lutero disse, eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Prega a palavra. Confia na palavra. Esse é o poder de Deus. Não há tarefa mais importante. Todo o trabalho é digno, todo o trabalho, toda a vocação é digna e glorifica a Deus, mas não há ocupação mais importante que ser um proclamador da palavra de Deus, pelos frutos eternos que a mesma produz. E pela responsabilidade maior que Tiago nos adverte na sua carta sobre o mesmo. A responsabilidade maior que os mestres, aqueles que ensinam a palavra, têm, maior juízo haverá para eles. Porque a responsabilidade é maior. Agora, depois de tudo isto, eu não quero que tu penses que o ministério, a dedicação, a confiança na palavra, até a proclamação da palavra de Deus, é apenas para os pastores e presbíteros. Obviamente, isto se aplica também para o povo de Deus que ama o Deus da palavra e, como tal, ama a palavra de Deus. É a vontade de Deus que nós valorizemos a palavra de Deus. Que nós possamos ouvir a palavra, prestar atenção à palavra, acompanhar a palavra, tirar anotações, estudar a palavra, abraçar, acolher a palavra positivamente e também dar testemunho da palavra aos outros, entre nós e aos que estão lá fora do Evangelho glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso a pergunta que tu te deves fazer é se tu podes dizer efetivamente que és um homem ou uma mulher da palavra. És? Alguém que se dedica à palavra? Alguém que ama a palavra de Deus? Que valoriza a palavra de Deus? Que visita a palavra de Deus não apenas no domingo de manhã, mas todos os dias? Regando a sua alma com a palavra de Deus, porque é o único que dará vida, crescimento à tua alma. É a palavra de Deus. Nós necessitamos da palavra para nascer de novo, como nós vimos no último domingo.
mas nós também necessitamos da palavra para continuamente regar os nossos corações com a água viva para que demos muito e bom fruto. E esse é o propósito de Deus com a nossa salvação. É a nossa santificação. É que demos muito e bom fruto. E isso acontece por meio da palavra de Deus, de crescermos no conhecimento e a aplicação da mesma nas nossas vidas. Reparem o propósito que é mencionado pelo apóstolo Paulo a seguir. Diz assim, para que os que creem em Deus procurem aplicar as boas obras. É interessante a palavra que está traduzida na Almeida século XXI para que procurem. Na verdade, esta palavra no original grego é muito interessante. Ela é traduzida em outros contextos e é usada para presidir, liderar, ser a cabeça, guiar, ser primeiro. O que é que Paulo quer dizer a Tito e a nós? É que o objetivo da proclamação da palavra não é só para a salvação, para aqueles que creem em Deus por meio da palavra, de abraçar a palavra, que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, mas é também para produzir boas obras. Aplicar-se às boas obras. E os cristãos devem ser os primeiros. É isto que Paulo está a dizer a Tito. Devem ser os primeiros a serem de exemplo de boas obras, a fazerem o bem a todos e em todo o tempo. Os cristãos devem ser os primeiros a darem o exemplo na prática do bem a todos. A todos. É interessante, então, que a proclamação da palavra está intimamente ligada com uma salvação, mas não uma salvação sem fruto. A verdadeira salvação, verdadeiramente quem crê em Deus, aplica-se às boas obras. É isso que a Bíblia nos aponta. É interessante, não é? Este contraste. Porque nós pregamos muito que a salvação é pela graça. Não temos que fazer nada para ganhar. É um presente, é um dom de Deus. É obra sobrenatural de Deus que nos faz nascer de novo pela sua vontade soberana, amorosa, graciosa, bondosa. Unicamente. Mas é interessante que nós não somos salvos pelas boas obras, mas somos salvos para boas obras. E como eu li num comentário o seguinte, a única mensagem na qual podemos confiar para produzir boas obras é a mensagem que nos diz que as nossas obras não podem nos salvar. Vou voltar a repetir. A única mensagem, a mensagem do Evangelho, que a salvação é pela graça, que não temos de fazer nada, que é obra unicamente de Deus, a única mensagem na qual podemos confiar e devemos o Evangelho, é a mesma que nós devemos confiar para produzir boas obras. Mas é esta mensagem que nos diz que as nossas obras não podem nos salvar. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas somos salvos para boas obras. Este é o fruto do Evangelho. O fruto do Evangelho é boas obras. Quanto mais compreendemos o Evangelho, mais nós vamos crescer no entendimento da graça de Deus e, como resposta, mais seremos agradecidos e conduzidos a adorar a Deus através de mostrar agradecimento e adoração por meio de boas obras. Quando nós compreendemos cada vez mais e de maneira profunda a graça de Deus nas nossas vidas. É isso que Paulo tem conduzido ao longo de toda a carta. Olhem para a graça de Deus. Ou como cantamos para a maravilhosa graça de Deus. Porque aquilo que vocês são é unicamente pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Não tens nenhum mérito em ti. Não podes salvar-te por ti mesmo. Não podias. Mas Ele, pela sua graça, te deu vida. Ele, pela sua graça, como acabámos de ler em Efésios 2, te deu o dom da salvação e te deu o dom da fé. Para tu creres de todo o coração em Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. E se isso aconteceu verdadeiramente na tua vida e na minha vida, vai resultar em bom fruto, em boas obras. Estas duas coisas têm que necessariamente andar juntas. Não existe cristãos estéreis. Não existe cristãos que não amem submeter-se a Deus.
Não existem cristãos que não desejam ser mais santos. Não existem cristãos que permaneçam no pecado. Não existe. Esta é a mensagem do Evangelho. Não somos salvos pelas boas obras, mas se somos salvos, Deus nos criou e salvou para dar bom e muito fruto, para boas obras. Repara, Paulo continua dizendo no versículo 8, tais coisas são excelentes, são boas e proveitosas, ou seja, benéficas e úteis para os homens. Que coisas é que Paulo está a falar? Bem, aquilo que ele já mencionou. A palavra e também a aplicação da palavra. Essas coisas são boas, proveitosas. Nós devemos dedicar-nos à palavra e ela nos fará aplicarmos às boas obras. Uma vida boa, não somente, ou seja, uma vida boa em qualidade, não se fica somente por aí, em qualidade. É uma vida proveitosa em quantidade de boas obras. Eu volto a repetir. Uma vida boa, tendo a qualidade de Deus, o selo de qualidade de Deus em nós, o Espírito Santo, é uma vida que também se traduz em quantidade de boas obras. É este o ensino de Paulo. É este o ensino das Escrituras. A ênfase da vida cristã não está apenas na graça de Deus. Nós, muitas vezes, que amamos as doutrinas da graça, pregamos muito sobre a graça, mas pregamos pouco sobre a necessidade de realizarmos boas obras. As duas coisas vêm juntas na mensagem verdadeira da fé cristã. É graça, sim, somos o que somos pela graça, fazemos o que fazemos pela graça. Até o apóstolo Paulo diz, eu fiz mais do que todos eles. Ei, Paulo, és orgulhoso. Mas não fui eu, diz ele. Foi a graça de Deus em mim. As duas coisas andam juntas. Graça, qualidade e quantidade na prática de boas obras. Nós já temos em nós o potencial para praticar muitas e boas obras. Todos aqueles que têm o Espírito Santo já têm o poder neles para produzir, para realizar muitas e boas obras para a glória de Deus. O que deves fazer para que isso aconteça na tua vida cada vez mais e mais, deves dedicar-te à palavra, permanecer na palavra. A sã doutrina produz vidas santas, saudáveis. A doutrina saudável produz um saudável viver. Paulo dá um aspecto positivo da nossa salvação. Dedica-te à palavra. Faz isto. Mas Paulo também menciona que fruto também é não fazer determinadas coisas. Se queremos ter uma vida boa e proveitosa, devemos dedicar-nos à palavra, mas Paulo agora vai nos dizer que também há coisas que não devemos fazer. Reparem o versículo 9. Diz assim, capítulo 3. Mas evita questões tolas, genealogias, discórdias e debates acerca da lei, pois são coisas vazias e inúteis. Então, Paulo diz primeiro, se queremos uma vida boa e proveitosa, devemos ter o dever e o cuidado de dedicar-nos à palavra. E agora qual é este dever e cuidado que Paulo nos dá? Despreza o falso ensino. Despreza o falso ensino. E como há muito falso ensino hoje em dia. Dentro do mundo evangélico. Em muitos púlpitos. Falso ensino. Esta expressão que Paulo usa, evita, na verdade o sentido é rejeita, dá as costas a essas coisas. Dá as costas, despreza essas coisas. Despreza questões tolas, genealogias, discórdias e debates acerca da lei, pois são coisas vazias e inúteis. Nós já sabemos que na ilha de Creta, nas igrejas na ilha de Creta, haviam falsos mestres. Eles são identificados logo ao início desta carta, no capítulo 1, versículo 10, porque há muitos insubordinados, meros faladores e enganadores, principalmente os da circuncisão, principalmente judaizantes, judeus que supostamente diziam que se tinham convertido ao cristianismo, mas não tinham. E todo o contexto aqui que Paulo está a falar é desses falsos ensinos, desses falsos mestres, que queriam colocar as leis do judaísmo como uma obrigação, um requisito para os cristãos em Creta agradarem a Deus e serem salvos, serem povo de Deus. Bem, Paulo chama a isso questões tolas, questões sem bom julgamento, questões
sem bom senso, coisas tolas, coisas que nascem da mente dos homens. Rejeita, Paulo também diz o mesmo a Timóteo, rejeita as fábulas profanas e insensatas. É insensatez ouvir essas coisas. Rejeita também genealogias. Dá as costas a essas coisas. Agora, atenção, genealogias nas Escrituras são muito importantes, valiosas e produzem grandes ensinamentos. Por isso elas estão nas Escrituras. Que genealogias é que o apóstolo Paulo está a falar aqui? Para evitar as discussões. Era uma prática do judaísmo que ainda hoje em dia há muito. Na internet talvez vocês já ouviram falar sobre isso. Alguns talvez já estão neste momento a assistir a alguns vídeos sobre isso. É a cabala dos números do judaísmo. Vão às genealogias, falam toda esta cabala com os números e andam a pesquisar essas coisas, investigando ancestrais, histórias familiares, genealogias. Alugarizando as genealogias e buscando simbologia nas mesmas. Essas coisas devem ser rejeitadas. Essas coisas devem ser rejeitadas. Esotéricas, místicas. Há muita coisa aí. Por isso é que ainda hoje temos a prática de fazer isso. Cada Papa é um anticristo novo. E chegam à conclusão o nome do anticristo, o nome corresponde a cada número, cada letra do nome corresponde a um determinado número e depois a soma total dá 666 e isto dá para tudo. Todos os papas são um anticristo, dá para tudo. Esta cabala judaica. Coisas tolas, insensatas, investigando genealogias. Dá as costas a essas coisas. Só Deus é que sabe quem é o anticristo. O espírito anticristo já sabemos qual é. Rejeita a Deus, rejeita a palavra de Deus, rejeita a Jesus Cristo. É contrário à vontade de Deus. Esse é o Espírito de Cristo. É com isso que nos devemos preocupar. Que já está bem presente no nosso tempo. Rejeita também, dá as costas a discórdias. Aqui está a falar, não é uma mera discórdia. Discórdia temos todos. Entre eu e a minha esposa, de vez em quando. Entre nós como irmãos, discórdias temos todos. Paulo está a falar de disputas graves e violentas. Brigas. Ser briguento. Nós não devemos... Esta é uma aplicação para Tito, mas é uma aplicação para nós. Esta carta era para ser lida entre as igrejas. Tem uma aplicação abrangente. Não é apenas para os pastores. É para toda a igreja, para todo o povo de Deus. Nós não devemos ser conhecidos por andar à briga com os nossos irmãos. Lutar. Falar de maneira rude, agressiva. Nós não devemos ser contenciosos, devemos evitar as brigas, dar as costas a isso. Deixa o outro estar a gritar sozinho. Dá as costas. Muitas vezes isso acontece até hoje em dia com maior facilidade, esta agressividade na internet. Escondidos detrás de um computador ou de um ecrã de telemóvel é muito mais fácil. Há muitos corajosos aí. Eles se dedicam horas e horas discutindo teologia. Quando deviam se dedicar era a poder aprender, a estudar a palavra de Deus, a aprender uns com os outros no contexto da igreja local, a poder viver essas coisas que eles com tanta defesa e agressividade o fazem nas redes sociais. Devem ter esta mesma agressividade, é no bom sentido, para viver essas coisas. Nós podemos até ter convicções teológicas diferentes. Eu tenho com os meus amigos preciosos presbiterianos. Nós somos credo-batistas, eles são pedo-batistas. Nós queremos que o batismo venha depois de uma profissão de fé. Eles creem que não, eles praticam batismo em bebés, em recém-nascidos. Mas eu não ando a lutar, nem a brigar com os meus irmãos preciosos presbiterianos. Nós devemos evitar essas coisas. Também devemos evitar esses debates, lutas acerca da lei. Agora, não está a falar da Torá, da lei de Deus, do conselho de Deus, do ensino de lei. Essas coisas é para nós analisarmos, discutirmos entre nós. Ontem estávamos na reunião entre presbíteros e anciãos. Presbíteros, desculpa, e diáconos. E nós estávamos a discutir teologia. A discutir pontos teológicos diferentes. Isto é bom, é saudável. Eu até reforcei na reunião naquele tempo que bom é estarmos a ter este momento de discussão. Isso é que nos dá a maturidade teológica.
Nós precisamos disso. Mas o que é que então Paulo está a falar aqui? De evitar e dar as costas a debates acerca da lei. Está a falar em fazer uso de questões insignificantes, inapropriadas sobre a lei de Deus, sobre a palavra de Deus. Deixem dar exemplos práticos daquilo que acontecia no contexto do apóstolo Paulo, no primeiro século e ainda hoje. Os escribas, por exemplo, se dedicavam a fazer listas, inúmeras listas, com inúmeros pontos, do que não se podia fazer no Shabat. Iam sempre atualizando essa lista. Eu, por exemplo, ainda nos dias de hoje, eu tive a oportunidade em 2019 de ir a Israel. E eu tive a oportunidade de estar ali no Shabat, no sábado, começa com o pôr do sol de sexta-feira e termina, não é, com o pôr do sol no sábado, o Shabat. E, por exemplo, para surpresa minha, porque para mim é um dia normal e estou sempre habituado, mas fui tentar usar o elevador do hotel onde eu estava e o elevador não funcionava. Tive que ir pelas escadas. Acho que eram 4 ou 5 andares. Cheguei para o pequeno almoço, a máquina de café não funcionava, não estava ligada. Não podia servir café quente. Eles tinham um café já aquecido, que fizeram, não sei como, de que maneira, mas não era a mesma coisa. As portas automáticas do hotel não funcionavam. Tínhamos que ir pela porta manual. Porquê? Porque está tudo desligado como regras para não ofender o Shabat. Porque em Levítico há um texto que diz que não devemos fazer combustão, não é fogo, no sábado. E a eletricidade é por combustão, ignição. Por isso eles não conduzem carros no Shabat, andam a pé. Todas estas coisas, é isto que Paulo está a criticar. Dá as costas a estes debates acerca da lei, de coisas insignificantes, inapropriadas. E uma advertência muito séria a vocês, porque eu sei que vocês têm acesso à net. Isto é muito perigoso. Isto é muito perigoso. E eu sei muito bem, por experiência própria, aquilo que eu estou a falar. Eu tenho familiares e amigos, e são muitos latinos, da América Latina, e eu tenho-me dado conta, cada vez mais, de uma grande influência judia nas crenças e práticas de vários na América Latina. É uma praga isto. Mesmo ontem à noite, eu falava com irmãos da nossa igreja, quando estávamos a jantar juntos, sobre um amigo, eles me estavam a contar sobre um amigo próximo deles no Brasil, que se apostatou da fé cristã e agora abraça o judaísmo. Muito cuidado com aquilo que estás a consumir na internet. Cuidado com aquilo que tu lês, porque tu irás começar a pensar dessa maneira. E aquilo que tu pensas é aquilo que tu crês. E aquilo que tu crês é aquilo que tu te tornas. Dá as costas a essas coisas. Se queres uma vida boa e proveitosa, dá as costas a essas coisas. Essas coisas que não são fundamentadas na verdade de Deus, na palavra de Deus. Genealogias, simbologia, numerologia, práticas insignificantes da lei, acréscimos de homens, dá prática a todas essas coisas. Nós já não estamos na antiga aliança. A antiga aliança foi dada a Moisés, por isso é a lei de Moisés, que era o mediador dessa aliança. Agora nós temos um novo mediador, é Jesus Cristo. Come carne de porco à vontade. Come marisco à vontade. Mas eu tenho amigos e familiares que não comem essas coisas, que praticam a dieta do kosher, por causa que têm essa convicção, que estão a pecar contra Deus, que guardam o sábado, que praticam a circuncisão e que, em vez de falar Jesus como nós falamos, eles só dizem Yeshua. Como se fosse o nome mais sagrado do que quando nós pronunciamos Jesus. E outras crenças e práticas claramente mais judias do que cristãs. Muito cuidado com isso. Podem estar no caminho da apostasia. Podem estar no caminho da apostasia. Despreza o falso ensino. E, irmãos, para que nós queremos estas sombras? Para quê? Eu tenho uma kippá, aquilo que os judeus colocam na cabeça, eu tenho no meu escritório, está bem. Mas eu não trago aqui para a igreja.
Não temos aqui o rolo como se fosse a Torá para abrir. A estrela de Davi. Para que é que nós queremos essas coisas? Para que é que nós queremos a circuncisão? Para que é que nós queremos essas coisas que eram sombras, diz a palavra de Deus, daquilo que estava por vir? Nós já temos Jesus Cristo. É como, esta ilustração eu sei que é pobre, mas imagina que tu encontras um tesouro e em vez de ficar fascinado com o tesouro e abraçares o tesouro, abraças a sombra do tesouro. É isto que estes ditos cristãos estão a fazer, a abraçar as sombras. Nós já temos Jesus Cristo, que é muito superior a essas coisas. Despreza esse falso ensino. Paulo diz, no final do versículo 9, pois são coisas vazias, fúteis, inúteis. Palavras fortes. Paulo não tinha meias medidas. São coisas fúteis, vazias e inúteis, em contraste com a prática de verdadeiras boas obras de piedade, que são de grande benefício, em contraste com a pregação da palavra, que transforma vidas. Todas essas coisas, usar kippah para pregares, todas essas coisas são vazias, inúteis, insignificantes. Não percamos tempo e energia com essas coisas que não edificam ninguém, que não transformam nenhuma vida e que não produzem boas obras. Dediquemo-nos apenas à palavra, a desprezar o falso ensino e a realizar boas obras. Sobre as redes sociais, o diabo quer que passemos o nosso tempo no X, não é? O antigo Twitter, a discutir ali com vários sobre posições, convicções teológicas. O que Deus quer é que tu faças um X nessas coisas. Faz um X. Dá as costas a isso. Não percas o teu tempo. Não percas neste mundo virtual, inútil e fútil. É melhor viver no mundo real. É aí que está a verdadeira ação. E muito cuidado então com aquilo que tu consomes na internet, com os podcasts que tu segues, com as páginas que dás like, que pregadores tu ouves. Evita, foge, rejeita, dá as costas aos falsos mestres e aos seus falsos ensinos. Mas Paulo continua e nós temos que continuar. Não apenas dedica-te à palavra para ter uma vida boa e proveitosa, não apenas despreza o falso ensino. Terceira coisa, para teres uma vida frutífera, boa, proveitosa. Versículo 10 a 11. Descarta os falsos irmãos. Diz assim a palavra de Deus. Depois de exortar a primeira e a segunda vez, alguém que causa divisões, passa a evitá-lo. Sabes que tal indivíduo perverteu-se, vive pecando e já condenou a si mesmo. Descarta os falsos irmãos. Depois de exortar a primeira e a segunda vez alguém que causa divisões, evita-o, dá as costas a ele, rejeita-o. E em última instância, o que Paulo vai dizer depois de 2 advertências, expulsa-o da membresia. Não pensemos que Paulo está a falar apenas para falsos mestres, por isso é que eu pus descarta falsos irmãos. Ele está a referir-se a qualquer pessoa que causa divisão na igreja. Ele não está a especificar os falsos mestres aqui. Como é que nós podemos ver alguém que causa divisão na igreja? É quando alguém quer reunir um grupo para si mesmo, para seguir, para se rebelar contra o ensino da igreja, contra a liderança da igreja. São estes que causam divisão. E não há pior coisa numa família. Porque é que Paulo é tão radical? Descarta os falsos irmãos, rejeita, expulsa-os, evita-os. Porque não há pior coisa numa família que estar dividida. Não há pior dano numa igreja que a divisão dessa igreja. Por isso Paulo é tão sério sobre essas coisas. Qualquer tipo de divisão é muito perigosa. É muito perigosa. Sabem, às vezes até o tema que conduz à divisão, o que se conversa, o conteúdo, ele não é perigoso em si o conteúdo. Muitas vezes. Às vezes é, às vezes não. Mas às vezes é aquilo que provoca esse conteúdo, aquilo que eu falo, aquilo que eu quero obter com o mesmo, não o conteúdo em si. É a forma e o meu fim. Por exemplo, deixa-me dar exemplos para vocês entenderem. Uns pensam que a mulher, sempre que vem à igreja, deve vir de vestido à igreja e não com calças.
tem esse pensamento. É a sua convicção. Há liberdade cristã para pensar assim, desde que não diga que é fundamentada na palavra. O problema não está no conteúdo em si. O problema está quando começa a juntar pessoas e a dizer: estás a ver aquela irmã que está de calças? Como é que falta de respeito vir à igreja assim? E a começar a juntar pessoas, vós, a contaminar. O problema em si não está no conteúdo, se tens essa convicção. Está na forma e no fim que tu queres chegar. Reparem, mais exemplos. Uns pensam que o cristão não deve de todo beber álcool, vinho à refeição, por exemplo, um copinho de vinho. Pensam que isso é pecado. Essa é a sua convicção e é a sua consciência. E nós temos que cuidar da consciência uns dos outros. Por muito que eu creia que a palavra de Deus não proíbe o consumo de vinho, apenas a embriaguez, eu respeito os meus irmãos que na sua consciência e convicção pensam diferente. O conteúdo não é um problema. Aliás, eu até acho que é uma salvaguarda. É uma salvaguarda. Se é para evitar, mais vale então mesmo. Se evitar qualquer estado de embriaguez, a abstinência é o melhor, realmente. O problema não está no conteúdo. O problema está quando... Já viste que o pastor, no domingo 22 de setembro, disse que beber álcool não é pecado. E começa a falar com outras pessoas. E a juntar grupinho de rebelião àquilo que a igreja está a ensinar. E a provocar divisões. Este é o espírito daquele que divide uma igreja. Por exemplo, mais um exemplo. Aqui na nossa igreja eu sei, agora não vou apontar, mas eu sei que há determinados irmãos aqui que têm posições escatológicas sobre os eventos futuros diferentes às minhas. Isso não é um problema. Não é um problema para serem membros da nossa igreja. Paulo não nos diz para evitarmos eles. Aqueles que pensam de maneira diferente e têm uma convicção diferente em uma doutrina que, digamos, não é fundamental, essencial, que não nega a Cristo, a pessoa e a obra de Cristo. Se eles se submetem ao ensino da igreja, dos pastores, não é nenhum problema. Reparem, o conteúdo não é problema. O problema está se começam a revoltar-se contra aquilo que é o ensino da igreja. Se começam a influenciar outros, não com o objetivo de compartilhar e discutir teologia de uma maneira saudável, isso é saudável, mas com um espírito de rebeldia, dizendo que os pastores estão errados, que não sabem nada da Bíblia, lançando confusão e rebelião a cada escola bíblica dominical. Aí está o problema. Aqueles que causam divisão. O conselho, então, é nós evitarmos os mesmos. Reparem que Paulo, até aqui, não usa especificamente os passos de Mateus 18. Nos passos de Mateus 18, para disciplinar, repreender alguém, corrigir alguém, há 4 passos. Se o teu irmão peca, vai somente entre tu e o teu irmão. Não é necessário chamar os pastores para esta conversa. Vai tu e o teu irmão. Se o seu irmão se arrepende, acabou aí. Não continua a disciplina. Arrependimento é para estender perdão, graça, assim como Deus faz por nós. Mas se não se arrepende, traz testemunhas. Aí talvez já tens que envolver os pastores da igreja para ir repreender o irmão em pecado, que não abandonou o pecado. Passo 2. Se não houve as testemunhas também e não se arrepende, aí os pastores têm que levar à igreja. E agora chamar a igreja a repreender aquele irmão que está em pecado. Se depois desse processo não ouvir a igreja, 4º e último passo, considera-o gentil e publicano. Gentil era alguém que não fazia parte do povo de Deus, da aliança com Deus. Publicano eram considerados traidores do povo de Deus. Ou seja, que tu possas deixar de ter comunhão com essa pessoa. É o 4º passo da disciplina. Agora, Paulo não conduz Tito nesses 4 passos. Eu creio que isto é interessante. Ele fala apenas de 2 repreensões. Porque nós temos de ter muito cuidado com aqueles que, motivados por falsos mestres e falsos ensinos, estão a contaminar e a dividir a igreja. Tu não vais trazer à igreja para dar uma oportunidade
à igreja, vão falar com ele. Porque aqueles que vão falar com ele, que são novos na fé até, ou mais imaturos e com menos conhecimento da palavra de Deus, se vão falar com ele para chamar ao arrependimento, esse falso irmão pode lhe dar a volta. Por isso é que Paulo diz a Tito, exorta, repreende 1 e 2 vezes, senão expulsam. Porque está a provocar divisão na igreja. Está a provocar, e nós temos que preservar a vitalidade e a saúde de toda a igreja. Assim como os médicos que retiram pequenos tumores malignos para preservar a saúde de todo o corpo, nós devemos retirar, remover esses tumores para não contaminar o corpo de Cristo, a igreja. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Versículo 11. Ainda sabes que tal indivíduo se perverteu, vive pecando e já condenou a si mesmo. Então reparem, essas pessoas se perverteram, se corromperam, estão desviadas de tudo aquilo que é ético, bom, certo e apropriado. Vivem pecando. Esta ação contínua mostra que são falsos irmãos, que não temem a Deus, não conhecem Jesus, não têm o Espírito Santo. Não é uma vida de perfeição que nós temos como alvo. Nós sabemos que, na verdade, por muito tenhamos o modelo de Jesus Cristo e queremos atingir, nós, enquanto estivermos nesta carne, nesta natureza material, neste corpo, afetado pela realidade do pecado, nós não podemos ser perfeitos. Não podemos ser perfeitos. Nós vamos pecar, mas é lutar contra o pecado. Estes não, vivem pecando, não têm problemas. E esta é uma prova que não conhecem a Deus, que são falsos irmãos, porque 1 João 3,6 diz: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda a pessoa que continua no pecado não o viu, nem tampouco o conheceu. E ele já está condenado a si mesmo. A expulsão da igreja é apenas a prova que ele já está condenado por Deus. E é um testemunho para essa pessoa da gravidade do seu pecado. Paulo diz, já condenou a si mesmo, por causa da sua própria escolha e das suas ações que manifestam a sua condição e a sua condenação eterna. Porque, como disse Jesus Cristo, pelos frutos os conhecereis. Então, se queremos ter uma vida boa e proveitosa, não apenas devemos dedicar-nos à palavra, não apenas devemos desprezar o falso ensino, devemos também descartar os falsos irmãos. E por último, versículo 12 a 15, uma vida boa e proveitosa dá exemplo de boas obras. Agora, na prática, como é que Tito deveria aplicar estas boas obras? E a igreja, nós temos aqui rapidamente o versículo 12 a 15. Versículo 12. Quando eu tiver Artemas ou Tíquico, vem depressa encontrar-me em Nicopólis, pois resolvi passar ali o inverno. Empenha-te completamente e providencia tudo o que for necessário para que nada falte na viagem de Zenas, especialista em leis, e de Apolos. Artemas e Tíquico, nós não sabemos nada sobre Artemas. Sobre Tíquico, sabemos um pouco, ele é mencionado em outras cartas do apóstolo Paulo, ele é mencionado em Atos. Mas, ao que tudo parece, estes dois homens iam substituir Tito ali em Creta. Ainda estava tudo muito verde e perigoso nas igrejas em Creta e por isso Tito não se podia ausentar sem deixar substitutos no seu lugar para cuidar das igrejas. E fala aqui do encontro de Tito e Paulo na cidade grega, na costa ocidental da Grécia, Nicopólis. E muito provavelmente para se juntar a Paulo ali e depois seguir em caminho, porque fica no enfiamento para Roma, para pregar o Evangelho em Roma. E o que é que diz Paulo a Tito? Empenha-te, versículo 13, completamente e providencia tudo o que for necessário para que nada falte. Ou seja, Tito, sê um exemplo de boas obras. Tito, dá o melhor de ti, empenha-te. Ele menciona outros aqui no versículo 13, Zenas. Também não sabemos nada sobre ele. Apenas sabemos um detalhe sobre ele. Era especialista em leis. Talvez era um escriba judeu que se converteu ao cristianismo. Ou talvez o único advogado mencionado nas Escrituras. Então vemos a esperança para os advogados também se converterem e temerem o Senhor. Apolo, conhecemos um pouco sobre Apolo.
E ambos parece que foram quem levaram a carta de Paulo a Tito, por isso são mencionados esses dois homens. Que nada falta a estes homens, diz Paulo, e é tua responsabilidade, Tito. E também esta mensagem era para toda a igreja, para cuidar deles, dos servos do Senhor, dos irmãos em Cristo. Nada falte daquilo que é necessário. Nada falte na viagem. O que for, providencia tudo o que for necessário. Não é para providenciar um Porsche, é para providenciar aquilo que era necessário para a sobrevivência daqueles irmãos. Alimento, hospedagem, um lugar para dormir, dinheiro para seguir ou prosseguir a viagem. Porquê é que Tito deveria de fazer isso? Porquê é que nós devemos fazer isso? Porque é isso que faz um cristão, boas obras. E cuida dos seus irmãos. Ama a Deus, e se ama a Deus, ama os seus irmãos, e mostra esse amor na prática, com boas obras. Na Igreja Batista da Ramada, é proibido, e deve ser proibido, alguém passar fome, passar uma noite na rua porque não tem onde dormir, ou não ter o que se vestir para aquecer no inverno. É nossa responsabilidade amar e socorrer o irmão. Se não o fizermos, a nossa fé só mostra que está morta. É isso que Tiago diz no capítulo 2. Uma vida boa e proveitosa, ela dá exemplo de boas obras. Versículo 15, terminando. Todos estão comigo, te cumprimentam. Aqui o amor fraternal entre os irmãos. E cumprimenta aqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Reparem que Paulo não cumprimenta a todos. Cumprimenta aqueles que nos amam na fé. Que mal educado que era Paulo. Não, Paulo está a dar um exemplo. Paulo está a fazer a aplicação daquilo que ele disse. Despreza os falsos irmãos. Rejeita, descarta esses falsos irmãos. Paulo não está interessado em cumprimentar os falsos irmãos, nem os falsos mestres, porque esses são para dar as costas, evitá-los, depois de terem sido exortados, ensinados, repreendidos, e não se arrependem, e estão a prejudicar a igreja, devemos evitá-los, para a proteção da saúde da igreja. E Paulo também associa, não é? Que aqueles que o cumprimentam, aqueles que nos amam na fé. Paulo não conhecia muitos destes irmãos na ilha de Creta. Paulo não fazia ideia de quem eram. Mas ele dá por assente que os verdadeiros irmãos o amam a ele. Porque a virtude da fé cristã, a virtude sublime é o amor. O amor pelos irmãos. O amor pela igreja, pela família de Deus. Paulo termina, a graça seja com todos vós. Ele começa da mesma maneira. Ele termina esta carta da mesma maneira que começou esta carta. No versículo 4 da introdução desta carta, ele disse o seguinte: graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. E ele agora termina, a graça seja com todos vós. Porque graça é a razão, o fundamento daquilo que nós somos. Porque graça é tudo aquilo que nós necessitamos. Porque graça é aquilo que nós necessitamos para motivar-nos à prática de muitas e boas obras. Uma vida boa e proveitosa é uma vida dedicada às boas obras. Porque foi uma vida que foi transformada pela graça de Deus. Conheceu a graça de Deus. Motiva-se e é constrangida pela graça de Deus. E depende da sua graça para realizar muitas e boas obras, dedicando-se à palavra, desprezando o falso ensino, descartando os falsos irmãos, dando exemplo em todas as coisas da prática de boas obras. Que sejamos assim, amados irmãos, porque a vida cristã não é apenas um conhecimento saudável, sã doutrina, conhecer a sã doutrina, é uma vida saudável. Essa é a verdadeira vida cristã. Senhor, obrigado pela tua palavra, pelas exortações contidas na mesma. Obrigado, Pai, pela tua maravilhosa graça que nos transformou, nos continua a renovar, Senhor, e também nos capacita para toda boa obra, Senhor. Ajuda-nos a aplicar as boas obras às nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos a viver cada vez mais de uma maneira frutífera, sendo motivados, Pai, numa compreensão melhor
e maior pelo Evangelho, pela Tua graça, bondade, misericórdia e amor para conosco. Respondendo assim, Senhor, sempre com gratidão, em adoração, com amor aos irmãos, amor à igreja, em boas obras, Senhor. Pedimos isso para a Tua glória. No nome de Jesus. Amém.